5, verso 9 e 10. Todos acharam? Amém. Diz o texto assim: nunca se inscreva viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Amém. Texto assim interessante, né? Mas nós vamos tirar desse texto, não tirando do contexto, mas vamos tirar alguns princípios desse texto para nós estar meditando. Depois nós vamos passar para um livro do Antigo Testamento, para nós estar baseando a nossa fala aqui, tá certo? E antes de nós ministrar, eu sei que tem poucas irmãs aqui, nós não viemos no culto do ciclo de oração. Aliás, na festa do ciclo de oração, nós queríamos parabenizar, passou um tempo, né? Mas vamos parabenizar as irmãs pelo trabalho, pela festa. Foi uma festa maravilhosa, meu carro estava estragado, a gente não pôde vir na festa, mas parabéns às irmãs do ciclo de oração pela festividade, né? Tá certo? Nós assistimos lá pela TV, glória a Deus, foi muito bom. Deus continua abençoando, dando vitória às irmãs do ciclo de oração. Meus amados, vamos falar sobre alguns princípios aqui estabelecidos, que esse texto vai falar de alguns. Nós temos observado em algumas circunstâncias nos dias odiernos, estávamos preocupados com algumas coisas que têm acontecido nos nossos dias, e observando pela palavra de Deus, vemos que não é diferente, ou não foi diferente em alguns tempos primitivos no Antigo Testamento, com respeito à adoração, com respeito à forma de se ofertar a Deus em qualquer área, seja ela o louvor, seja ela uma vida de devoção, seja ela uma oferta no sentido de valores, qualquer coisa que se oferta a Deus ou que nós vivemos, o cristão vive, é uma oferta, é um tipo de adoração, porque a adoração não é um momento, adoração não é uma êxtase, adoração não é um movimento, adoração é um estilo de vida. Glória a Deus. Poderia pedir aumentar um pouquinho o microfone, minha garganta está um pouco. Glória a Deus. Meus amados, a adoração ela é um estilo de vida. Adorar a Deus é um estilo de vida, não é um momento. Tem pessoa que acha que adorar a Deus é simplesmente a pessoa vem à igreja, aí de repente tem um momento do louvor, agora vamos adorar a Deus. Não, adorar a Deus é tudo aquilo que você presta na sua vida, que você faz na sua vida física, espiritual, sentimental, tudo que está conforme os padrões da palavra de Deus é uma adoração a Deus, é uma oferta a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E olhando para algumas circunstâncias, alguns acontecimentos, não por revelação, não, mas por conhecimento de causa, estávamos conversando com Deus. Meu Deus, por que isso anda acontecendo? Por que esse tipo de coisa acontece? Por que essas coisas estão acontecendo dessa natureza, dessa forma, desse jeito? E olhando para a palavra de Deus, e o Espírito nos direcionou para esse texto aqui, nos fez entender alguma coisa aqui. Nesse texto, Paulo está falando sobre um sustento que a igreja
dava às viúvas que não tinham familiares, porque no contexto aqui desse versículo 9 e 10, Paulo vai dizer as viúvas que têm familiares, que esses familiares aprendam, né, a socorrer os seus parentes e assim por diante, para não sobrecarregar a igreja. Mas Paulo aqui vai falar que existia uma lista ali, uma forma de se inscrever viúvas, pessoas que não podiam se sustentar, que não tinha ninguém para sustentar, para a igreja sustentar essas mulheres, essas viúvas. E ele está dizendo aqui que nunca se inscreva ou esteja na lista de inscrição para receber o sustento da igreja viúva com menos de 60 anos. E ele vai falar aqui alguns princípios, e eu perguntando: Deus, por que esses princípios que Paulo aqui está dizendo? Meus amados, o sustento ou as ofertas ou tudo aquilo que é lançado na igreja, ou a igreja, a obra de Deus, precisa ter um princípio que honra a Deus. Precisa ter um princípio que, na verdade, honra o Senhor. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui: a pessoa que administra a obra de Deus, ele tem que ser honesto, tem que ser correto, sim ou não? Tem, não tem? Ele precisa administrar bem os recursos que é trazido à igreja, porque não é dele, não é dos irmãos, é de quem? É do Senhor, não é? Precisa administrar bem, sim ou não? Muito bem. Eu quero falar nessa noite sobre os princípios que está antes da oferta, antes do que você faz para Deus, ou que você entrega para Deus. Estou falando em todos os sentidos. A pessoa, por exemplo, vem trazer, ele disse: hoje eu vou louvar o Senhor na igreja, eu vou fazer um bilhetinho, vou pedir para louvar o Senhor, eu vou louvar este hino. Mas qual é a intenção, qual é a finalidade? Por que você vai cantar, por que você vai pedir para louvar? Eu quero falar sobre os princípios, aquilo que vem antes. Aleluia, glória a Deus. Paulo aqui está falando sobre esse princípio. Paulo tem um entendimento de quê? De que aquilo que foi trazido à igreja no sustento, aqui falando do sustento, para ser entregue, para tirar da igreja para sustentar alguém, precisaria ser com uma finalidade, ou para alguém que realmente cumpra princípios. Ele está dizendo aqui, ele trouxe uma lista aqui de: nunca se inscreva para receber o sustento da igreja, ou aquilo que é trazido à igreja, porque aquilo que é trazido à igreja é considerado como santo, sagrado, sim ou não? É, não é? Pois é. Para se tirar daqui, para justamente pôr em algum lugar, precisa exatamente ser, principalmente aqui está falando uma questão de sustento. Ele está dizendo que para receber esse sustento, para receber essa administração, precisa ter um princípio, precisa ter um trabalho prestado que na verdade honre a Deus, porque senão não pode receber, não deve receber. Ele vai falar sobre aquela que na verdade deveria receber o sustento. Primeiro, precisaria fazer uma avaliação, e a avaliação era uma avaliação criteriosa, levando aos princípios que leva uma pessoa a honrar a Deus em todas as suas instâncias. Ele vai falar aqui na questão do casamento, vai falar na questão da criação de filhos. Essa viúva, ela tinha que ter criado seus filhos de forma correta, de forma certa. É o mesmo princípio estabelecido para o obreiro lá aqui em 1 Timóteo, também em Tito.
A referência para o obreiro, para justamente administrar o que é sagrado, administrar aquilo que é trazido como sagrado a Deus, ele precisa ter uma vida irrepreensível, ele precisa ter uma conduta correta. E pode observar que uma das condutas lá estabelecida para o obreiro é a criação dos filhos. Criar os filhos no temor do Senhor, e não pode ser acusado de dissolução. O que é dissolução? Está lá em Tito, seus filhos não podem ser acusados de dissolução. Dissolução é depravação de costume. Que tem um costume correto. Por quê? Porque Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, você precisa ser o exemplo dos fiéis. Os fiéis precisam olhar para você e ver que você é exemplo. Bendito seja o nome do Senhor. Vou chegar daqui a pouco, você vai entender. E Paulo está dizendo aqui que para receber esse sustento, essa viúva, esta mulher tinha que ter característica de serviço prestado com honradez a Deus. Se tivesse vivido uma vida de qualquer jeito, não podia receber da igreja. Por quê? É uma pergunta, por quê? Se é acepção, pastor? Não é acepção, porque Paulo está consciente e ciente de princípio das coisas de Deus. E nós vamos ver daqui a pouquinho no Antigo Testamento algo que exatamente vai concluir o que eu estou dizendo aqui. Os irmãos estão começando a entender? Glória a Jesus. Olha só. Nunca se inscreva viúva com menos de 60 anos. Só aqui tenha sido mulher de um só marido. Princípio do casamento. Isso aqui é sério. Mas tem gente brincando com esse negócio aqui. Questão de casamento. O negócio virou, parece que bagunça no meio cristão. As pessoas não valorizam os votos que fizeram diante de Deus. Outra coisa, dia 31 vai ter batismo, não vai? Pois é, a pessoa no dia do batismo diz: promete ser fiel a Deus, honrar o Senhor, as doutrinas da igreja, os princípios bíblicos, sim. Mas depois parece que esquece do que prometeu. Na mesma questão, casamento. No dia do casamento, a questão é: o que Deus uniu? O que Deus uniu? O homem não separe. E o texto vai dizer que até que há, quem separa é a morte. Esse é um princípio. E Jesus trabalhou com esse princípio, e Paulo também. Mas observe que havia uma honradez na questão das viúvas. Por exemplo, se você for ler Lucas capítulo 2, vai falar de uma mulher chamada Ana, que ficou viúva com 20 e poucos anos de idade. E ela fez o quê? Não casou mais. Dedicou sua vida na casa de Deus, servindo ao Senhor. Paulo está tratando aqui desse tema. Mulher que tenha sido mulher de um só marido. Olha só, não vou deter aqui, vou para frente. Tendo testemunho de boas obras. Tudo isso aqui para quê? Para receber um sustento da igreja, uma cesta básica, um sustento.
Mas para que essa lista de esses requisitos? E a pergunta que não quer calar: por quê? Por que desses requisitos que Paulo está aqui estabelecendo? Está mostrando. Paulo está consciente de algo do Antigo Testamento, e vou mostrar para você daqui a pouco. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Você viu aqui a lista de regras e requisitos para a pessoa ter preenchido para receber o sustento? Pastor, Paulo estava duro demais. Isso aqui tem situação que, meu Deus do céu, isso é muita dureza. Paulo aqui estava, não. Sabe o que Deus nos fez entender através desse texto? Porque aquilo que Deus recebe como oferta verdadeira para Ele precisa ter direcionamento certo, precisa começar certo e precisa terminar certo, precisa ter um direcionamento certo e um fim certo. As coisas de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus não é a coisa que você pode jogar de um lado para outro, não. Aquele que serve a Deus, ele precisa estar cheio de piedade. O que é piedade, irmãos? O que é piedade? Eu já falei aqui, mas vê se os irmãos lembram aí. O que é piedade? Ajudar as pessoas? Ser bondoso, fazer o bem para as pessoas? É isso? O que é piedade, irmãos? Piedade é zelo, amor, apego pelo que é sagrado, pelo que pertence a Deus, pelo que é de Deus. Por isso que no Antigo Testamento o escritor diz: guarda o teu pé quando entrares na casa. Por quê? Porque é um lugar sagrado. Você precisa honrar aquele que é santo. Mas no mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, há uma influência de diminuir o valor do sagrado e aumentar o valor do profano, ou misturar o sagrado com o profano, ou equiparar o sagrado com o profano. É a ideia de que Deus não é tão bom assim, tão santo assim, e que o mal também não é tão ruim assim, equiparando Deus ao inimigo, as coisas de Deus, aquilo que não pertence a Deus. E olhando a respeito de algumas circunstâncias, eu vou falar aqui em uma área, mas equivale para todas as áreas da nossa vida. Olhando para esse texto, eu olhando e disse: meu Deus, mas por que é que Paulo está exigindo dessa forma? Porque Paulo tinha consciência do que aquilo que era trazido para Deus é sagrado, é santo, precisa ter um relacionamento correto com aquilo que pertence a Deus. Não é levar as coisas de Deus de qualquer jeito, tocar de qualquer jeito, ser obreiro de qualquer jeito,
cantar de qualquer jeito, não. Existe, antes de você apresentar, Deus está olhando o que vem antes. Antes de você ofertar, Deus está olhando o que vem antes. Louvado o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias capítulo 1, versículo de número 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, e terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 12. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida é desprezível. E dizeis: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão? Diz o Senhor. Glória a Deus. Meus amados, nós lemos um texto extraordinário aqui. Vou fazer aqui uma aplicação daquele que lemos com esse aqui. Deus está aqui falando com o povo de Israel, principalmente de Judá, a respeito da questão da oferta que é trazida. Eu falei para os irmãos que Paulo está falando, mostrando aqui algo, que para ser lançado alguém precisa ter um princípio, porque ele entendia de um princípio antes. E Deus está falando com o povo de Israel aqui, no Antigo Testamento, aqui em Malaquias, povo de Judá, que o povo estava exatamente desprezando as coisas de Deus, oferecia a Deus qualquer coisa. Importante não é ficar sem, importante é a pessoa não ficar sem oferecer. Tem que oferecer, tem que levar alguma coisa. Mas o princípio de Deus é: tem que fazer, mas fazer certo, fazer correto. O povo de Judá, o povo de Israel está levando para oferecer os sacrifícios a Deus. E os sacerdotes
que recebiam as ofertas, fazia com má vontade. Faziam de qualquer jeito, cumprindo simplesmente uma obrigação. E se você for ler o contexto, ou o texto mais à frente, Deus está reclamando com o povo de Israel e falando por que as ofertas o sacerdote faziam errado, porque na verdade o que era trazido também era trazido errado. O que chegava errado. E a questão é que aquilo que chega errado, Deus não recebe. Aquilo que chega errado para Deus, Deus não aceita, Deus não recebe, porque Deus tem princípio. Deus, Ele é santo. E não é a nossa boa intenção que vai mover Deus, não, senhores. O que move Deus é princípio, é essência, é fazer correto ao estabelecido aquilo que Deus estabeleceu para fazer, e isto ainda com a intenção correta. Até a intenção precisa estar correta. E algumas circunstâncias que eu disse para os irmãos, que a gente sabe por conhecimento, por que está acontecendo isso e mais aquilo. Sabe por quê? Sabe o que Deus me disse? Lendo o texto aqui de Timóteo, e Deus me levou para esse texto aqui, é porque muitos trazem errado. Aí aquilo que é errado, a pessoa diz: não, isso aqui é de Deus, é santo, isso aqui é de Deus, mas veio errado, Deus não recebeu. Deixa eu perguntar para você: Deus trabalha com algo errado? Deus trabalha com engano? Deus trabalha com mentira? Deus trabalha com aquilo, Deus recebe aquilo que não honra os seus princípios e a sua essência? Sim ou não? Não. Existem muitas bênçãos, muitas coisas que as pessoas acham que está abençoada, está amaldiçoada. Por quê? Porque o princípio delas foi adquirida com desonestidade, com engano. O povo de Israel aqui de Judá trazia uma oferta para Deus. Lá no livro de Levítico dizia que a oferta tinha que ser pura, tinha que ser sem defeito. Questão de sacrifício. Por quê? Você acha que o povo de Israel não entendia o que significava o sacrifício? Você acha que não entendia, sim ou não? Eles entendiam. Ele sabia que aquele sacrifício prefigurava uma promessa. Ele sabia que o sacrifício do animal simbolizava um sacrifício eterno que viria posteriormente. Eles sabiam disso. Eles não eram inocentes. Mas por que faziam de qualquer jeito? Porque queriam fazer para desencargo de consciência, para cumprir um ritual e querer alcançar a graça de Deus com aquilo que lhes era conveniente, não aquilo que era conveniente a Deus. E Deus está questionando aqui, dizendo: eu não recebo. Por que Deus não recebe? Porque Deus não compactua com aquilo que é errado. Deixa eu explicar mais, falar mais a miúdo aqui. Tem pessoa que ganha um salário desonesto. Aí chega na igreja e traz vem trazer o meu dízimo aqui, secretária, tesoureiro, vim trazer meu dízimo aqui, tanto. Entrega lá. Deixa eu te falar, esse dinheiro é amaldiçoado. Por quê? Porque o ganho foi desonesto.
A pessoa trapaceou o patrão. Fiz um negócio e ganhei. Vou dar uma ideia aqui, ganhei 10 mil reais de negócio que eu ganhei. Vou levar meu dízimo para a igreja. Vou dar uma oferta ainda para a obra missionária. Eu estou falando em uma área, mas isso se abrange a todas as áreas. Mas aquele negócio que ele fez, ele mentiu para ganhar os 10 mil. Aí trouxe aqui os 1.000 reais de dízimo aqui para a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, é a mesma coisa aqui, ó, do que está aqui. Deus está olhando o princípio. A pessoa ganhou desonestamente com a mentira que é do diabo e trouxe para Deus. Deixa eu perguntar, ele honrou a Deus? Não. E Deus não quer aqui, na verdade, a oferta, Deus quer a honra. Deus está interessado na honra. Deixa eu perguntar, Deus precisa de dinheiro, irmão? Deus precisa que você cante para Ele? Não, Ele tem louvor no céu. Ah, se eu não cantar, Deus fica triste. Não, senhores. Se eu não for no culto, o culto, eu vou no culto, eu dou uns glória, dou uns pulos, eu avivo o povo lá. Se eu não for no culto, o culto não é o mesmo. Não, senhores. Deus está reclamando aqui, Deus está exigindo a honra. A honra é você fazer como foi mandado fazer, com a intenção certa em fazer. Por que muitas situações têm acontecido, situações desastrosas? Digo com conhecimento de causa. Não estou aqui falando Deus revelou para ele. Não, estou falando com conhecimento de causa. Não tem nada de revelação. Conhecimento. Tem lugares, situações, lugares que pastores e igrejas estão passando dificuldades, situações difíceis por causa dessas situações. A pessoa tem um ganho desonesto, trapaceiro, aí depois traz aquilo que foi trapaceado para Deus. E Paulo está aqui entendendo que o princípio daquilo que é sagrado, porque Deus sabe, ninguém engana Deus. Ninguém engana a Deus. Se apresenta bonitinho, todo certinho. Alguém pode olhar e dizer: um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Mas Deus está vendo. Nossa, que maravilha, é fiel aqui. Mas Deus está vendo o que vem antes. Deus está olhando para o antes. Porque o princípio na sociedade, quanto mais você enganar, você mentir, trapacear para ter, você é o esperto, você é o bom. Você é a pessoa que está nos holofotes. Os irmãos lá sabem disso. Eu falo com os irmãos: olha, você trabalha para o seu patrão, seja honesto com o seu patrão, rapaz. Pergunte para qualquer um dos irmãos: como é que eu ensino para eles lá? Seja honesto, direito pouco. Sabe por quê, irmão? Porque eu sei que ele vai trazer o dízimo e entregar aqui. Porque ele vem aqui para adorar a Deus, dizer glória a Deus e aleluia. Tiago vai dizer como que uma boca que diz glória a Deus e aleluia, depois está amaldiçoando.
Tem pai, tem mãe que amaldiçoa o filho o dia inteiro, e à noite vem para a igreja dizer glória a Deus, aleluia. Deus está vendo antes. Por que que muitas coisas não fluem? Por que que muitas circunstâncias acontecem e ficamos perguntando, meu Deus, por quê? Pergunta que Deus mostra, Deus revela. Louvado o nome do Senhor. Deus está reclamando aqui, Deus está requerendo do povo aquilo que ele sabia que tinha que fazer, a honra. Honrar a Deus é você fazer o certo. Você sabe que o dia do trabalhador lá da sua empresa vale 100. Mas você quer pagar só 80. A sua ideia é, eu quero lucrar 20, né? Eu tenho que lucrar 20, porque eu sei que vale 100. Mas eu vou. Seja correto. Vale 100? Então é 100. Faça com alegria, que a Bíblia diz que tudo o que nós fazemos para os homens, nós temos que fazer como se estivesse fazendo para quem? Para quem? Imagine a pessoa fazer um negócio errado para alguém. Imagine se ele pudesse entender que aquela pessoa que ele estava trapaceando é Deus. Não é o que o texto está dizendo? Há um desenfreamento na sociedade por a questão de ter. Deixa eu dizer para você aqui, Deus. Tem pessoa que diz assim, eu vou para a igreja porque eu quero sentir Deus. Você tem que sentir Deus, irmão. Eu digo para você, você não tem que sentir Deus. Eu digo para você que não sinta Deus. Eu digo para você, tenha Deus. Possua Deus. Que mesmo que você não sinta Ele, mas você sabe que Ele está com você. E Jó é prova disso. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará na minha situação, na minha causa. Jó, ele sabia desses princípios. Já falei aqui, aqueles 3 jovens da fornalha. Ele sabia disso. Não, nós não estamos preocupados se Deus vai nos livrar da sua mão. Nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos saber o seguinte, que nós honramos a Deus, nós não servimos os teus deuses. Eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão, disse Nabucodonosor. Disse, nós não precisamos nem de responder esse negócio, porque o Deus que nós servimos, Ele tem poder de nos livrar da tua mão. E se Ele não quiser livrar nós da tua mão, não tem problema não, nós não vamos servir seus deuses, de jeito nenhum, porque nós honramos a Deus. Nós honramos o Senhor. Repense as tuas coisas. Repense a tua adoração. Adoração, já disse aqui, não é um momento. Adoração é um estilo de vida. É você dizer, eu não vou entrar nessa onda, nem nessa, nem nessa. Eu vou ficar nessa onda aqui. A minha onda é essa. Ah, mas você está ficando para trás, porque no século 21 a igreja mudou. Não, mas a igreja daqui não mudou. Daqui tem que ser a mesma, porque Deus é o mesmo. Ele recebe honra do mesmo jeito. Ele tem que ser honrado do mesmo jeito. Deus não mudou.
E por que fica inventando história por aí, que Deus é isso, é mais aquilo, que está fazendo mais isso, mais aquilo, que Deus recebe desse jeito, daquele outro jeito, se a Bíblia diz que não? Se a Bíblia diz que Ele é sincero, que Ele é reto, que Ele é justo. O texto que nós lemos aqui de Provérbios, olha aí, da leitura dessa noite. O que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto, é um tolo, é um insensato. 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações, ele destruirá. Porque tudo começa lá, na cachola, na mente. Vou fazer assim. A circunstância diz que se eu falar a verdade, eu perco tanto. Mas se eu der um jeitinho aqui, não vou mentir. Não vou mentir, eu vou só dar um jeitinho aqui. Não é mentira, é mentira sim. Aí eu ganho, porque aí eu vou fazer isso. Faz até um voto a Deus. Eu penso Deus olhando e dizendo: não faça isso não. Não faça isso não, que isso não está certo. Eu penso Deus olhando e dizendo: não faça não, que eu não recebo. Nós temos que policiar as nossas imaginações, as nossas ações na mente, porque é elas que vai produzir as nossas ações, a prática diária da nossa vida. Você precisa louvar a Deus e cantar para Deus, apresentando aquilo que é correto, desde do momento que você raciocinou que ia cantar, que ia louvar. Precisa ter começado correto de lá, até chegar o momento de oferecer. A oferta aqui de Malaquias, o bezerro, ou o novilho, ou o cordeiro, o animal que era levado para o sacrifício, era separado e tinha uns dias para olhar. Tinha que observar, a primeira vez dava uma olhada, não vi nenhum defeito, não, mas deixa aí, vou dar mais uma volta, depois tem que vir cá olhar de novo, porque de repente na primeira olhada, não viu. Aí de repente vão a segunda olhada, tem um defeito aqui. Se eu tivesse levado sem dar uma olhada direitinho, de repente tinha oferecido algo errado. Não poderia oferecer um animal verrugoso, manchado, perna quebrada, mutilado, nada, sarnoso, coxo, defeituoso, não poderia oferecer, porque tudo isso representa coisas ruins da nossa vida diária, trazendo para os nossos dias. Representa o jeitinho nosso. Mas vou levar para oferecer. Chega lá, vai matar, vai queimar. Então eu fico com o melhor. O bonzinho aqui leva esse aqui, tá a perna quebrada, tadinho, ele vai morrer mesmo. Chega lá, vai degolar o bichinho, ele vai morrer. Olhando para essa ótica, a intenção é boa, sim ou não? É. Mas a questão é o que aquilo representava. Então não podia, por quê? Porque representava aquilo que era santo, representava Cristo, representava uma oferta perfeita. Então não podia ser feito, porque a pessoa tinha que ter na mente que ele tinha que honrar a Deus, porque aquela oferta representava Cristo. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. É a indignação de Deus nesses últimos dias. Cristãos que querem comprar, ou crentes que querem comprar a Deus com técnicas, querem comprar a Deus com quantidade.
Mas Deus não se move por isto. Deus está vendo o princípio, porque Deus quer a honra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, interessante, quando você decide fazer o certo, rapidamente Deus coloca uma prova diante de você para ver se você vai fazer. É rapidinho. Sabe por quê? Porque falar é fácil e fazer. Tem pessoa que vai fazer. São exemplos simples que eu vou dizendo aqui, que exatamente vai expressando o costume odierno. Por exemplo, você ganha R$2.000. Parabéns pelo seu salário. Aí você vai financiar uma casa. Aí chega lá, a pessoa que vai arrumar a papelada ali. Quanto você ganha? Quanto é o seu salário? R$2.000. Você quer comprar uma casa de quanto? R$100.000. Tá. Olha, na tabela aqui não passa. Você ganha R$2.000. Você tem que ganhar pelo menos 2.500. Eu vou ver o seguinte, eu vou colocar aqui que você ganha 2.500, tá? Aí sai o financiamento para você. Deixa eu te perguntar, tem algum problema nisso? Deixa eu perguntar para você, responda, tem algum problema? Tem? Mas tem crente que faz. Mas a intenção, Deus sabe que eu preciso de uma casa. É claro que sabe. Mas sabe o que acontece? Você está mentindo para a empresa que ganha 2.500. Você ganha 2. Então fique sem a casa e honre a Deus. Mas aí você acha que isso não interfere. Você acha que isso não interfere. Não tem nada. É só um papel aqui. Deus quer que eu seja abençoado. Você acha que Deus não quer eu com a casa? Você acha que Deus, o financiamento, vou financiar o carro. Aí o seguinte, chega lá, do mesmo jeito, a carta de crédito, não, eu preciso de uma carta de crédito aí de 70 mil. Pois é, mas quanto você ganha? Eu ganho R$3.000. Não, você te ganha pelo menos 4. Eu vou colocar aqui que você ganha 4, tá certo? Opa, aí sai o financiamento, sai, beleza. Aí a pessoa compra o carro. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse carro é amaldiçoado. Sabe por quê? Porque não tem a bênção de Deus nele. Aí vem aqui, pastor, olha para o meu carro que eu adquiri aqui, ó, para ser uma abençoada, para dar tudo certo para mim. Ainda põe o pastor na furada ainda. Ainda quer pôr o pastor como cúmplice do seu erro. Deus está vendo. Paulo aqui está consciente, sabe de quê? Consciente do princípio que está aqui, que é sagrado, precisa administrar corretamente porque é sagrado. Mas Deus está vendo antes, porque Ele diz: a pessoa para receber precisa antes ter vivido assim, assim e assim e assim. Princípio de justiça, princípio de servir a Deus e honrar a Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer aqui? O que a palavra de Deus está dizendo? Deixa eu te falar, o cristão verdadeiro diz: não, quanto para adquirir a casa, eu tenho que ganhar 2.500. Não, então não dá certo. Não, mas põe 2.000 aí, eu ganho 2.000. Não, mas pôr 2.000 não passa. Não interessa, eu quero que você põe 2.000, eu ganho 2.000. Não vai passar não, não tem problema. Ou se você falar que não quer fazer também, nós não faz, não, esse negócio pronto, não tem problema nenhum não, Mas as pessoas estão viciadas, por quê? Porque é o sistema que corrompe as pessoas. Mas a pessoa que não tem o Espírito de Deus é levado. São pequenos detalhes. O animal tem uma verruguinha. O que é uma verruga? Vai cortar o pescoço, vai degolar o pescoço do animal, vai cortar ele, vai queimá-lo no holocausto, vai virar cinza. O que é uma verruga? O que é uma impinge?
no animal, vai levar, não tem problema. Tem. Porque Deus é Deus de princípio, Deus é um Deus santo. Você vai ler no Antigo Testamento, Deus dizendo para Moisés: Moisés, eu sou um Deus zeloso. Tenha cuidado para fazer conforme te foi mandado fazer. Não mude nada, Moisés, porque eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus santo. Eu sou um Deus que trabalha com aquilo que é correto. E quem quer trabalhar comigo precisa andar correto também. Mas que ganância é essa para ter? Não interessa que, mas Deus quer que eu tenha. Deus quer que você tenha, correto. Porque aí está a bênção de Deus, está na sua vida. O texto vai dizer: é melhor o pouco que tem um justo do que a riqueza de muitos ímpios. Está no texto de Provérbios aí. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Por que você vê às vezes muitos crentes que dizem ser crente, de repente as coisas desandando tudo? São essas coisinhas que é ensinado na igreja e ele diz: não, é conversa de pastor. Vou nessa não, eu vou assim porque eu aprendi assim. Você acha que Deus não quer que eu ganhe tanto aqui? Só por causa de um oleritezinho, negócio tem que colocar de 2, colocar 2.500, que não tem nada a ver, é só para passar, para eu comprar. Deus está olhando sim. Aí depois vem para a igreja: oh, Deus é maravilhoso, Deus me abençoou. Eu penso Deus olhando e disse: não, eu não te abençoei não. Como é que um Deus santo vai trabalhar com mentira? Aonde está na mente de pessoa um negócio desse? Aonde que Deus vai trabalhar com engano, com trapaçagem, com trapaceagem? Deus não trabalha. Mas tem muitos insistindo com isso. E muitas vezes na igreja tem muita coisa que dá errado, está amaldiçoado por causa tua, que faz as coisas erradas e traz para cá. Ganha um salário desonesto e traz o dízimo para entregar, um dízimo desonesto. Deus não recebe. Quem trabalha com a desonestidade é o diabo. Deus está enojado dessas coisas que estão acontecendo nos últimos dias. As pessoas querem renovo, quer isso, quer mais aquilo, quer um monte de coisa. Mas as mínimas coisas, a honra a Deus, não honra a Deus. Aí quer movimento. Deus não precisa fazer movimento. Deus quer pessoas sinceras e íntegras. Esse mundo precisa de pessoas que andem com Deus. E andar com Deus é se parecer com Ele, ser justo, ser honesto, ser verdadeiro, ser direito, ser santo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está olhando. Por isso que muita gente começa, chega lá na frente, não consegue mais. Não tem jeito mais de servir a Deus, está difícil. Porque aí começa. Aí interessante, ele acha alguém para culpar. E a primeira pessoa que ele acha para culpar, o pastor. A primeira pessoa que ele acha na frente, o pastor. Falou um negócio tal dia que eu não gostei. É ele, a culpa é dele. Por isso que eu tô dizendo. Aí fiquei triste. Eu fiquei triste porque falou um negócio que eu não gostei e fiquei triste. Aí me bateu um desânimo, aí pronto. Pode olhar que tem coisa errada. Pode olhar. O justo, ele ama a correção. Se Deus corrigir ele, ele gosta. Ele acha bom. Ele ama a correção. Porque sabe que a correção vai fazê-lo melhor. Vai fazê-lo deixar aquilo que ele realmente está pelejando, mas de repente não consegue. Ele vai lutar para deixar aquilo. Ele sabe que está errado, ele sabe que Deus está certo. E ele precisa honrar a Deus.
não seja um instrumento da impiedade. A impiedade é o contrário da piedade. Se a piedade é o amor, o zelo pelo que é sagrado, pelo que pertence a Deus, a impiedade é o contrário, é o desdém. Vou cantar aqui, vai esse mesmo. Eu tenho uma voz boa, canto bem entoado, chego lá e canto e pronto. Canto bonito. Não. Tem um princípio antes de vida que honra a Deus. Deus recebe, Deus olha primeiro para a honra. Antes do sacrifício, Ele está vendo a honra. Ele está vendo quem está honrando a Ele. E a oferta, ou aquilo que se apresenta, tem que ser o resultado de um trabalho antes até chegar aqui. E tem que estar correto. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Já perdi muita coisa por falar a verdade. Foi pouco não. Mas Deus é bom. A cada dia estou mais certo de que viver com Deus é enfrentar esses desafios, primeiramente comigo mesmo, porque é eu que tenho que me tornar santo. É eu que tenho que me tornar irrepreensível. Eu não preciso depender de fulano, desse cano, eu dependo de Deus, sim. É verdade que eu preciso honrar a minha liderança, sim. Mas é eu que tenho que me tornar. Eu tenho que ver a palavra que está sendo pregada, ensinada, e eu estou lendo, e eu tenho que me curvar diante dela. Aleluia. Porque tem muita gente desanimada. Porque tem muitas pessoas que não têm prazer de servir a Deus. Pode observar que na vida cotidiana desonra a Deus em casa, desonra a Deus no trabalho, desonra a Deus lá no colégio, na faculdade. Aí chega na igreja, quer que Deus faça, aí quer cantar o hino, né? Faz um milagre em mim. Acha que Deus é mágico. Faz uma mágica lá, não, agora eu estou santo. Pronto, Deus, né, jogou uma luz em mim aqui, pronto, agora eu estou santo. Santidade é um estilo de vida como adoração. É uma vida cotidiana renunciando ao pecado, porque santidade significa separação. É ser separado, é se separar. O erro está aqui, não quero o erro. Esse negócio aí não cabe. Não, mas está todo mundo aqui andando aqui. Mas eu vou andar aqui porque a Bíblia diz que rapaz, mas é o lugar mais difícil que tem. Não interessa, não estou falando de dificuldade, eu estou falando no certo. Eu vou andar aqui porque aqui está certo. Mas cadê a mente para raciocinar isso? Estava trabalhando na fazenda, precisava de um cabo para fazer um stay num poste de energia. Aí falei com o patrão, disse: aqueles cabos assim que tinha aqui, cadê eles? Na fazenda. Ele disse: rapaz, procurou, alguém deve ter levado, não tem mais não. Aí tinha lá uns fios da CEMIG. A CEMIG estava mudando a rede para trifásico. Aí deixou lá na fazenda aqueles rolos de fio. Não, pode pegar daquele fio lá. Não, eu não pego não. Não, pode pôr minha conta, pode falar que foi eu que mandei. Eu falei: não interessa se for o senhor que mandou. Eu falei que eu não vou pegar. Não é do senhor, ué. Eu não vou pegar. Saí, pensei: o que eu faço? Aí olhando, aí achei cabo lá de sobra. Pensou se tivesse lá pegar? São coisas simples que faz grandes diferenças.
grandes diferenças. A vida cristã, irmão, ninguém vai chegar no céu de qualquer jeito, não. Ninguém alcança as coisas de Deus de qualquer jeito. Tem muitas pessoas alcançando coisas aí, dizendo que é Deus e não é Deus. Porque, deixa eu perguntar, se a pessoa trabalha desonestamente e de repente tem uma bênção grande sobre ele, eu não posso acreditar que é Deus. Pela Bíblia não. Pela profecia bíblica não. Porque a profecia das profecias é essa aqui, viu? Essa é a profecia das profecias. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou preocupado com holofotes, seguidores, que nem tem esse negócio. Estou preocupado em honrar a Deus, em falar a verdade da palavra de Deus. David Wilkerson, pastor americano, pregava e anunciava, como diz a história de um dos arautos de Deus, né, dos heróis da fé, trovejava. David Wilkerson trovejava nos Estados Unidos a verdade da palavra de Deus na corrupção da igreja americana. Trovejava contra as impiedades, contra as coisas erradas da igreja americana. Chegou um ponto que até os jornais americanos taxaram David Wilkerson como doido, louco, fraco da mente. Que ele estava louco, que ele estava doido. Mas há pouco tempo, alguém reconheceu e disse: gente, David Wilkerson estava certo. A igreja americana se corrompeu. No 11 de setembro, daquelas torres que caiu lá, alguém chegou no Senado americano e disse assim: olha, por que Deus está permitindo acontecer isso conosco? Por que Deus... Aí lá no parlamento americano, alguém achou e disse: por que está acontecendo? Por que Deus deixou isso acontecer? Aí a filha do pastor Billy Graham estava lá e disse: olha, deixa eu dizer, eu vou responder a pergunta de vocês. Sabe por que está acontecendo isso? É porque nós deixamos a Deus. Quando nós aprovamos o aborto, nós deixamos a Deus. Quando nós apoiamos as uniões aí fora da palavra de Deus, quando damos a canetada apoiando esse tipo de coisa, nós deixamos a Deus. E ela começou a listar tudo. Ele disse: aqui está, aí está o resultado. Deus está reclamando, ou Deus está requerendo a honra que lhe é devida. Honre a Deus, honre ao Senhor. Eu sei que de uma forma muito mais intensa isso aqui recai sobre nós obreiros. Por quê? Porque nós precisamos ser exemplo para os fiéis. Se já ser fiel é difícil, e às vezes requer um esforço grande, ser exemplo para os fiéis. Há um peso, tem pessoa que quer, sentar aqui em cima, beleza, assim, nossa, que coisa, que vontade. Tem pessoas que quer o cargo, mas não quer a carga, o peso. Quer o glamour, mas não quer a carga que muitas vezes pesa sobre os ombros, que muitas vezes ele tem que renunciar a muitas coisas por causa da verdade do cargo. Aí a carga pesa. Nós precisamos
É eu, é você, é nós, cada um de nós vivendo e fazendo a verdade em casa, no trabalho, na sociedade, na rua, onde for, cada um de nós começar a fazer certo. Independente se vai perder ou não interessa. É fazer o certo que vai honrar a Deus. Quando nós adentrarmos aqui para servir a Deus, não precisa ninguém mandar você dar glória a Deus. Não precisa ninguém mandar você dar aleluia. A pessoa não vai vir cá para cantar e dizer: irmão, levante a mão aqui, faz assim, para ver se você se alegra. Não precisa disso. É só você cantar e o Espírito Santo trabalha. O mover de Deus acontece. Por quê? Porque você tem princípio. Deus está olhando e diz assim: vou honrar esse louvor, porque Ele me honra, eu vou honrar. Vou honrar essa oferta, porque essa oferta me honrou. Vou honrar essa oferta, esse dízimo, porque esse salário é um salário honrado. Tem pessoa que trapaceia o patrão. Ele tem que trabalhar os dias certinho no mês, ele bate o cartão e vai dormir. Ele tem que trabalhar tantas horas, ele trabalha um pouco, como diz o ditado, ele cozinha o galo, o restante. Isso é desonesto. Desonestidade, está desonrando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue te abençoando, te dando vitória em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, nós vamos ouvir aqui um vídeo do pastor Arnaldo. Mandou um recado para a igreja, antes de nós orar.